Olá, nós vamos falar agora sobre como configurar o livro de notas do Moodle para o cálculo da média final da sua disciplina. Eu preparei aqui um exemplo de um cálculo relativamente complexo de uma média final. Então olha só, a nossa média final ela será composta por três elementos. Um elemento psicomotor ou de habilidades com peso 3, um elemento cognitivo, que seria conhecimento teórico com peso 1, e um componente afetivo de atitudes e de comportamento com peso 2. Tá? O componente psicomotor ele vai ser composto por duas habilidades. Então o estudante tem 3 habilidades que pode demonstrar, ele escolhe 2 habilidades, demonstra, e a média dessas duas vira a nota do psicomotor. O componente afetivo ele é uma média simples de 2 conceitos. E o nosso componente cognitivo ou teórico, ele é uma média simples, né, de 2 elementos. Dos pré-testes, que são atividades aí que eu fiz ao longo da disciplina. Então, a média deles entra aqui, e uma outra média que envolveria 2 provas de testes e uma prova aberta. Então, aqui são 3 elementos, dá uma média simples. Aqui são vários elementos, tem também uma média simples, e aí a média entre esses dois vai dar o componente cognitivo. Então vamos ver como que eu implementaria isso no Moodle. Então nós vamos começar na página do Moodle, indo aqui do nosso lado esquerdo, configuração das notas. Muito bem. Aqui vai aparecer todas as atividades que ao longo da disciplina eu fui criando e fui configurando para que ganhasse nota. Tá vendo? Ó? Então todos estão aqui. Ao final eu já adicionei um questionário que é a prova de testes, um questionário prova de testes 2, uma tarefa que é a prova aberta e 3 tarefas que são as habilidades 1, 2 e 3. O que está faltando aqui? Vamos voltar lá no nosso esquema. Então as 3 habilidades já estão lá, as 2 provas de testes e a prova aberta. Os pré-testes são todas aquelas atividades de exemplo, e está faltando os 2 conceitos. Esse conceito, vamos supor que ele vai ser dado em papel, ou ele vai ser passado por e-mail, por um monitor para você, e você vai ter que inserir aqui. Então ele não se trata de uma atividade feita online, ele é uma avaliação fora, mas que será inserida aqui. Então nós vamos adicionar um item de nota. Então nós vamos chamar de conceito 1. Ele também vai ser um valor de 0 a 10, ok? E nós vamos salvar. Então vamos rolar a página, olha lá, o conceito 1, tá vendo que o ícone é um pouquinho diferente? Quer dizer que eu vou inserir manualmente. Eu vou inserir um outro, nós vamos chamar de conceito 2, também um valor, uma nota de 0 a 10. Vamos salvar as mudanças. Agora, nós temos que criar as nossas categorias de nota, para dividir isso aqui em categorias. Então, vamos olhar de novo o nosso esquema. Nós temos aqui, ó, essa média final, ela corresponde então a essa categoria aqui, ó, que é usando o Moodle no ensino à distância. Se a gente quiser mudar o nome disso, né, a gente vai dizer, vamos chamar de média final. Né? Observe que ela é uma média ponderada das notas. Ótimo. É isso mesmo que a gente quer, e a nota vai ser de 0 a 10. Né? Depois nós vamos atribuir os pesos das diferentes categorias. A média final. Agora, nós vamos ter que criar essas 3 aqui, ó, como subcategorias da média final. Afetivo, cognitivo e psicomotor. Então vamos lá. Então nós vamos lá embaixo e vamos adicionar categoria. Então nós vamos criar a categoria chamada de afetivo. Né? Vamos olhar que o afetivo ele é uma média simples, tá vendo? Ó, dos 2 conceitos. Então ele é média das notas, tá? Se tiver vazio, eu considero que é 0 ou considero não entra na conta. Então, como nesse caso os 2 conceitos são obrigatórios, eu não vou desconsiderar o vazio. Se tiver vazio, vai valer 0, tá?
E lá também vai ser de 0 a 10, eu vou salvar. Isso vai ser adicionado lá no final, olha lá, tem a categoria afetivo, tá vendo? E ela não tem nenhum item ainda. Vamos criar outra categoria. Agora nós vamos pegar a categoria psicomotor, que está mais simples. Então vamos chamar lá psicomotor. No nosso caso, o psicomotor é uma média simples das habilidades, só que das 3 só vai ter 2. Então nós vamos chamar de média das notas e nós vamos desconsiderar se alguma tiver vazia, que ele tem uma habilidade que não vai ser feita, né? Então, olha lá, vale de 0 a 10 e ele é uma subcategoria da média final. Então vamos salvar. Olha lá, então temos lá o afetivo, o psicomotor, está faltando a gente criar aqui o cognitivo, que vai ser média simples também. Então vamos lá, adicionar categoria, cognitivo, média das notas, aqui eu não vou considerar desconsiderar as vazias, nota de 0 a 10. Tá? Aí a gente ainda vai ter que criar uma categoria para englobar todos os pré-testes e uma categoria para englobar todas as provas. Então, vamos lá embaixo, olha lá. Ó. Afetivo, cognitivo e psicomotor. Nós vamos adicionar agora uma subcategoria. Nós vamos chamar de pré-testes. É uma média simples, né, de 0 a 10. Agora nós vamos mudar. Ela é uma subcategoria do cognitivo. Vamos salvar. Vamos ver lá como ficou lá embaixo. Olha lá. Então, dentro do cognitivo tem uma subcategoria pré-testes, né? E aí nós vamos criar a outra, que seria as provas. Também é uma média simples das notas. É de 0 a 10. E a categoria PAI é cognitivo também. Salvar a mudança. Então, olha lá. Então, nós temos o afetivo, o psicomotor e o cognitivo. Sendo que o cognitivo tem os pré-testes e as provas. Agora, nós vamos colocar cada uma das atividades dentro das categorias. Então, vamos começar, vamos voltar lá no nosso item, colocando as 3 habilidades dentro do psicomotor. Então, nós vamos procurar, olha lá, as habilidades. Esta e esta. E nós vamos, então, olha lá, mover os itens para psicomotor. Muito bem. Então, olha lá, dentro do psicomotor eu tenho as 3 habilidades, ok? Agora, vamos colocar os 2 conceitos dentro do afetivo. Tá? Olha lá, então eu tenho aqui o conceito 1 e 2, seleciono os 2, desce, mover para afetivo. O conceito é afetivo. Não é isso? Olha lá, os 2 conceitos dentro do afetivo. Então vamos descer lá, o afetivo tem os 2 conceitos e a média das notas. Agora vamos agrupar as provas dentro da subcategoria provas. Então olha lá, seriam essa aqui, prova de testes 1, prova de testes 2 e prova aberta. Nós vamos mover para provas. Muito bem, então vamos ver se deu certo. Olha lá, dentro do cognitivo, as 3 provas. Muito bem. E agora está faltando pegar todas as outras atividades que eu considerei como pré-testes e pôr na categoria pré-testes. Então nós vamos lá em cima, ó. Nós vamos selecionar tudo isso aqui. Eu vou clicar em todos, ó. Todos os itens anteriores, que eram os exemplos do nosso curso, né? Nós vamos marcar um por um. E aí agora nós vamos descer e mover para pré-testes. Então agora, olha lá, o nosso livro de notas está configurado. Olha lá, a média final tem a subcategoria afetivo, que tem 2 conceitos. A nosso psicomotor tem 3 habilidades. E o nosso cognitivo tem o pré-testes, que lista todas as atividades ao longo da disciplina, até um total, e as provas,
que contém as 3 provas. Está faltando um último passo aqui. Vamos lembrar que o afetivo tem peso 2, cognitivo tem peso 1 e psicomotor tem peso 3. Tá? Então, na hora que eu configurei aquela nota da média final para ser uma média ponderada, abre aqui o campo dos pesos para cada uma das categorias que compõem a média final. Então, o afetivo tem peso 2, o psicomotor tem peso 3 e o cognitivo tem peso 1, conforme aqui a gente estabeleceu. Né? Então, nós vamos salvar as mudanças. Pronto. Então, ó, a minha nota sempre vai ser calculada dessa forma, né, à medida que forem sendo alimentados. Muito bem, então nós estávamos aqui nessa aba de configuração de notas, né, e nas configurações. Se eu clicar agora em ver, nós vamos poder ver uma tabela, olha lá, dos alunos que estão inscritos no meu curso, né, e olha lá, uma tabela gigante, ó, com cada uma das notas que a pessoa tirou, né? E no final, vamos rolar bem lá no final, olha lá, vai ter o total da categoria cognitivo, o total da categoria total e o total do curso, vai aparecer aqui a média. Aqueles itens que a gente tinha que preencher manualmente, que eram os conceitos, ó, como que a gente faz para digitar a nota aqui? A gente vem aqui, ó, ativar edição, né? Olha lá, vai abrir os quadradinhos para a gente preencher, ó, o conceito de cada um dos alunos, o conceito 1 e o conceito 2. Terminei, eu vou salvar mudanças. Como que o aluno vai ver a sua nota? Então ele vai vir aqui, ó, né? Visão única. Eu posso selecionar só um item para ver, ou eu posso selecionar algum usuário. Então eu quero ver as notas desse usuário aqui. Olha lá, ele vai me mostrar, olha, quanto que ele tirou em cada uma das notas, né? E algumas eu posso modificar manualmente aqui, tá vendo? Que são aquelas duas que são externas, tá? Então você pode ver para cada um. E eu posso fazer uma inserção em massa em todas as notas vazias, colocar um 0, se eu quiser. Aqui no relatório do usuário, é como que cada usuário, o estudante, vê, né, o seu boletim, olha lá. Então ele vai ver exatamente como que é o cálculo da nota dele. Olha lá, ó. O meu item de nota afetivo, ele contribui, né, com 33% da nota final. O meu psicomotor, ele contribui com 50% da nota final, né? E o meu cognitivo, olha lá, ele contribui apenas com 16% da nota final. Então tá vendo que tem uma codificação por cores das categorias, fica fácil do estudante ver como é que foi calculado a sua nota. Então esse é a ferramenta livro de notas.